Povo de Deus, que privilégio retornar a essa linda igreja. Pastor Edmar é um amigo querido e é sempre uma honra poder atender o seu convite, da sua equipe pastoral, e estar com vocês. Eu quero partilhar com vocês hoje o texto de Mateus, capítulo 14. Abra sua Bíblia comigo. Mateus 14, versos 22 a 33. Está escrito assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele despedia as multidões. E despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, a muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando por sobre o mar. E os discípulos, ao verem-no andando sobre as águas, ficaram aterrados e exclamaram: é um fantasma! E tomados de medo gritaram. Mas Jesus imediatamente lhes disse: tende bom ânimo, sou eu, não temais. Respondendo-lhe Pedro, disse: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E ele disse: vem. E Pedro, descendo do barco, andou por sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. E começando a submergir, gritou: salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou e lhe disse: homem de pequena fé, por que duvidaste? Subindo ambos para o barco, cessou o vento. E os que estavam no barco o adoravam, dizendo: verdadeiramente és filho de Deus. Aleluia. Amém. Como enfrentar as tempestades da vida? O contexto desta passagem retrata dois momentos dificílimos na vida de Jesus e dos seus discípulos. Primeiramente, o texto nos informa que Jesus estava numa fase tão intensa do seu ministério, com tantas demandas, com tanta gente aflita, doente, endemoniada, desesperada, à procura do seu socorro, que ele não tinha tempo para comer. Se não bastasse essa agenda congestionada, eles acabam de receber uma notícia trágica. O precursor de Jesus, João Batista, aquele que Jesus disse que era o maior dentre os nascidos de mulher, porque ninguém era maior do que ele, estava preso injustamente, acabara de ser degolado na masmorra de Maquerós, às margens do Mar Morto, por ordem de um rei bêbado, de uma mulher adúltera. E diante daquela cena tão dolorosa, Jesus toma uma decisão: sair para um lugar ermo, solitário, para um tempo de descanso, de refrigério, de reposição das forças, diríamos nós hoje, para uns dias de férias. Férias não é pecado, é necessidade. Deus nos deu um dia de férias na semana. É um tempo de renovo,
de descanso, de refrigério. Mas quando eles chegam nesse local, a multidão já havia antecipado a Jesus e os discípulos. A informação vazou. Não sabemos quem vazou a informação. O certo é que quando chegam lá, para um tempo de férias, já havia uma grande multidão lá. E diz a Bíblia que Jesus, em vez de despedir a multidão e continuar de férias, como era o projeto, compadece-se da multidão e passa a curar os seus enfermos. A tarde já estava chegando e os discípulos sugeriram para Jesus: despede esse povo, porque o lugar é ermo. Segundo, aqui não tem padaria para comprar comida. Terceiro, ainda que tivesse, não tem dinheiro. E diz a Bíblia que Jesus se volta para os discípulos e disse: dai-lhes vós mesmos de comer. O problema é que tinha uma receita de 5 pães e 2 peixinhos, para uma despesa de 5.000 homens, além de mulheres e crianças, mais de 10.000 pessoas. Mas aquilo que os homens não podem fazer, Jesus pode fazer. Aquilo que é uma barreira intransponível para os homens, é uma possibilidade absoluta para Jesus. Nós não lidamos apenas com as coisas racionais, nós lidamos com as coisas sobrenaturais. Não há limitação no poder de Jesus. E Ele multiplica os pães, Ele multiplica os peixes, Ele alimenta a multidão. E o texto nos informa, preste atenção nisso, logo a seguir o quê? Logo a seguir que Ele alimentou as multidões, diz o texto, que Ele compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado. Não foi uma sugestão, não foi um aconselhamento, não foi um pedido, foi uma ordem expressa. A pergunta é: por que Jesus compeliu os discípulos a embarcar e passar adiante dele para o outro lado, enquanto ele ficou despedindo as multidões? Por que Jesus não permitiu que os discípulos estivessem com ele para despedir as multidões? O que aconteceu nesse interregno para Jesus tirar os discípulos dele dessa cena? Mateus não nos informa, mas o detalhe está em João capítulo 6, que é texto paralelo desse. Diz que esta multidão, depois de alimentada, de ver um milagre extraordinário de Jesus, a multidão veio para arrebatar Jesus, para fazer dele um rei político, um Messias operador de milagres, que pudesse atender às suas necessidades imediatas, terrenas, materiais. E Jesus não queria que os discípulos fossem submetidos a esta agenda, a esta tentação, de olharem para ele apenas como um operador de milagres, olharem para ele apenas como alguém que tem solução para os problemas do aqui e do agora, ou limitassem o ministério dele apenas como um ministério de resolver os problemas urgentes da sociedade. Agora notem, os discípulos tinham esse perigo diante deles, e as multidões tinham essa expectativa de que Jesus resolvesse o problema deles, e eles tinham motivos para isso. Pense comigo só um pouquinho, numa breve retrospectiva. A história de Israel é uma história de escravidão, e todo sonho, ou o sonho de todo israelita, era que esse jugo fosse quebrado. Vejamos, passou 400 anos no Egito, debaixo de uma amarga escravidão. Depois eles passaram 40 anos no deserto, acossados pelos inimigos à volta.
Depois eles entraram na terra prometida, 7 anos de conquista, mas não conquistaram todas as terras por incredulidade, e eles sofreram as consequências de opressão desses povos. Depois tem um período de 330 anos dos juízes, e na maior parte desse período Israel viveu debaixo de opressão dos seus inimigos. Depois veio a monarquia, 120 anos de Reino Unido, e em algumas vezes os inimigos, sobretudo os filisteus, oprimiram o povo de Israel. Depois o Reino Unido é dividido em 931, e as 10 tribos do norte, em 209 anos, com 19 reis ímpios, na maior parte viveu debaixo de opressão dos seus inimigos. O Reino do Sul, em alternância de reis ímpios e piedosos, na parte da impiedade, Judá viveu debaixo da opressão de seus inimigos. Em 722, a Assíria dominou as 10 tribos do norte, viveram na escravidão. Em 586, o Reino do Sul, Judá, foi levado cativo para a Babilônia, 70 anos de escravidão. A Babilônia caiu, mas Israel continuou escravo do Império Medo-Persa. O Império Persa caiu, mas Israel continuou escravo do Império Grego. O Império Grego caiu, mas Israel viveu escravo debaixo do Império Romano. Portanto, o sonho de todo israelita era quebrar esse jugo, era despedaçar essas algemas, era olhar para Jesus como alguém que viria por abaixo os reinos deste mundo e estabelecer o seu reino político de glória e poder, e eles, como povo de Israel, entrassem na liderança do governo de Jesus. Jesus não queria que os discípulos entrassem nessa agenda, tira-os dali. Agora preste atenção comigo, o mínimo que os discípulos podiam esperar, já que as férias foram frustradas, é que pelo menos voltassem em paz para casa. Jesus foi com eles, mas Jesus não voltou com eles. E quando eles estão atravessando o mar, e se você olha para o mapa, eles estão na região oriental do lago, retornando para o lado ocidental do lago, enquanto navegam, chega uma tempestade. E aqui, irmãos, eu gostaria de começar a pensar com vocês em algumas coisas. Primeiro, estamos falando de família, e família enfrenta a tempestade, e família enfrenta ventos contrários, porque há 2 tipos de tempestades. A primeira tempestade é a tempestade de correção, é a tempestade que Deus mandou atrás do profeta Jonas. Deus mandou Jonas ir para Nínive, ele pega um navio para Tarsas. Aí Deus mandou uma tempestade atrás dele, não para destruí-lo, mas para trazê-lo de volta ao caminho da obediência. Permita-lhe dizer isso nessa noite: crente desviado é endereço certo de tempestade. Se você se afastou dos caminhos de Deus, Deus vai mandar a tempestade atrás de você, não para destruir você, para trazer você de volta, para corrigir sua rota. Mas o segundo tipo de tempestade não é a tempestade da correção, é a tempestade do aperfeiçoamento. Nós não cremos em acaso, nós não cremos em sorte, nós não cremos em azar, nós não cremos em determinismo cego, nós não cremos em coincidência, nós não cremos em misticismo. Nós cremos que Deus não é pego de surpresa. Portanto, quando um crente enfrenta uma tempestade, Deus tem um propósito nisso, é para nos aperfeiçoar. Agora preste atenção, via de regra, as tempestades da vida se agravam quando Jesus parece estar longe de nós. Porque a grande pergunta é: por que Jesus não foi com eles? Já dissemos, para eu ficar sozinho despedindo as multidões, para os discípulos não serem tentados.
Mas somos informados que, e está aí escrito, notem comigo, versículo 23: e despedidas as multidões, subiu ao monte a fim de orar sozinho. Em caindo a tarde, lá estava ele só. Mas Marcos 6,48, paralelo deste, diz que Jesus lá desse monte, vendo-os em dificuldade. Às vezes o Senhor ali se afasta deles, compele-os a atravessar, para subir sozinho para o monte, para orar por eles. E ali do monte Jesus os vê em dificuldade, porque se você olhar o mapa de Israel, o mar da Galileia está a 220 metros abaixo do nível do mar Mediterrâneo, cercado de montanhas. Qualquer ponto que você esteja ao redor do lago, você vê tudo no lago. E eu quero dizer para você que o Senhor às vezes permite a tempestade, mas Ele não está num monte hoje, Ele está à destra da majestade de Deus, olhando para você, intercedendo por você. Ele é o seu grande sumo sacerdote, Ele é o seu advogado justo, e Ele sabe o que você está passando, Ele sabe a luta que você está vivendo, Ele sabe a crise que você enfrenta no seu casamento, Ele sabe a dor que lateja e pulsa na sua alma nesta noite, e Ele está orando como grande sumo sacerdote pela sua vida. Agora veja, as tempestades da vida sempre vêm ao nosso encontro. Meus amados, é impossível viver aqui sem enfrentar tempestades. A vida não é indolor. Ser crente não é viver numa redoma de vidro. Ser crente não é estar numa estufa espiritual. Estamos expostos a dores, a angústias, a doenças, a problemas financeiros. Todos nós passamos por isso. Então preste bem atenção nisso. Vida cristã é enfrentamento de grandes dificuldades. Eu estava partilhando com o pastor Edmar. A nossa família está vivendo um momento de angústia desde domingo agora pela manhã. A nossa nora, a Renatinha, estava grávida de 6 meses, uma gravidez tranquila, e domingo de manhã ela entrou em trabalho de parto, de forma irreversível, e o bebê não estava pronto para nascer, e os médicos alertando-nos dos riscos, dos perigos. E a tentativa da medicina, das medicações, era para esperar o máximo possível, manter o bebê o máximo possível no ventre materno, que cada dia no ventre eram 3 dias a menos num CTI. E eu sabia dessa agenda daqui. Consegui mudar a agenda de segunda-feira, de ontem. Eu orando, Deus, eu não posso falhar. Dá-nos uma resposta, Senhor. E hoje de manhã eu fui para o hospital. Eu percebi que ela não estava bem. E o médico disse que ela estava com infecção. E eu saí para cá. E ela estava descendo para um exame. E quando eu cheguei no aeroporto de Guarulhos, na conexão, já para entrar no aeroporto, eu liguei e disse: o que é que eu faço? Prossigo viagem? Porque o médico disse: a situação agravou, a infecção agravou muito, e é necessário fazer uma cirurgia, uma cesárea de emergência. Meu coração bateu forte, saí para um cantinho para chorar um pouco. E a minha esposa, que é mais crente do que eu, disse: meu filho, siga a viagem, atenda ao seu chamado. E o nosso netinho nasceu com 1 quilo.
e 25 gramas. Foi entubado imediatamente, para que o remédio pudesse trabalhar o seu pulmãozinho, expandir o pulmão. E nós estamos muito esperançosos da vitória completa. E no meu coração, se Deus preservar a vida dele, que Deus o chame para ser um pastor, para ser um pregador do Evangelho. Mas as tempestades chegam para todos, o coração aperta, as lágrimas rolam, mas Deus continua sendo Deus. Porque quando as tempestades vêm, não são para nos destruir, são para nos fortalecer. Agora notem comigo, por gentileza, que na tempestade, Jesus Cristo sempre vem ao nosso encontro. Às vezes parece atrasado, às vezes a gente diz: Deus, podia ser diferente. Por que estamos sozinhos? Por que o Senhor não veio conosco? Por que o Senhor nos forçou a atravessar o mar? O Senhor podia deixar a gente ficar junto contigo. Temos talvez mais perguntas do que respostas, mas eu quero lhe dizer que Jesus sempre vem ao nosso encontro. Ele sempre vem ao seu encontro. Ele sabe onde você está, Ele sabe como você está, Ele conhece os ventos contrários que assolam a sua vida, Ele sabe os medos e angústias do seu coração, e Ele vem, no tempo dEle, Ele vem ao seu encontro. Mas notem mais, Ele vem ao nosso encontro quando parece que não tem mais esperança, porque o texto diz que Ele veio na quarta vigília da noite. E vocês sabem que os hebreus dividiam a vigília da noite em 4 vigílias: das 6 da tarde às 9 da noite, a primeira vigília; das 9 da noite à meia-noite, a segunda vigília; da meia-noite às 3 da madrugada, a terceira vigília; das 3 da madrugada às 6 da manhã, a quarta vigília. Agora, por favor, entenda isso. O Mar da Galileia tem 21 quilômetros de comprimento, de norte a sul, e tem 14 quilômetros de leste a oeste. A região que Jesus está se referindo é lá no extremo norte, onde entra o Rio Jordão. Normalmente não se gasta uma hora para fazer essa travessia. Quando eles entraram no barco, ainda era dia, no entardecer. A tempestade os apanhou, e o barco está rodopiando no meio do mar, açoitado pelo vento contrário. As horas se passam, a noite chega, a solução não vem. E já passou das 3 horas da madrugada e Jesus não vem. Talvez os discípulos pensaram: não tem mais jeito. O texto não nos informa, mas é provável que eles tivessem gritado: socorro! É possível que eles tenham orado: Senhor, socorre-nos. Nas horas da nossa dor, talvez as lágrimas sejam mais eloquentes do que a nossa voz. Parece que ele está atrasado, parece que ele não chega. É a quarta vigília da noite. Eu quero dizer para você que às vezes o Senhor permite a gente ir no último furo da correia, na última volta do ponteiro, para que quando Ele fizer, todos tenham que saber, e precisam saber, que não foi o nosso esforço, foi a mão poderosa dEle que agiu. Às vezes a gente tenta jogar a toalha, às vezes a lógica humana diz: olha, esse problema não tem saída. Mas Ele vem, ainda que na quarta vigília da noite. Às vezes Ele não nos poupa da fornalha,
mas nos poupa na fornalha. Às vezes Ele não nos poupa da cova dos leões, Ele nos poupa na cova dos leões. Às vezes você olha para uma pessoa e diz: para essa não tem mais jeito. Mas ainda que na quarta vigília da noite, Jesus diz: tem jeito. Depois, Jesus vem e muda tudo. Eu estava, pastor Edmar, pregando há uns 20 dias na Bahia, num congresso como este de família, e estava comigo lá também, como preletor, um pastor da igreja, Primeira Igreja Batista de São Paulo. E aquele homem tem uma história incrível. Ele era um empresário, e um dia ele estava em viagem com outros colegas empresários, hospedados no mesmo hotel, e de repente ele entra no hotel público, da recepção do hotel, e os seus colegas estavam lá cheirando cocaína. Disseram para ele: você não quer experimentar? É uma sensação incrível. E ele tolamente aceitou experimentar e não saiu mais. A família foi se degringolando, o casamento foi fragilizando, os negócios foram dando para trás, as mentiras eram tantas, e chegou a hora que ele disse: eu não aguento mais. Fez a mala e disse: eu vou fazer uma viagem. Disse para a família. Mas a viagem que ele fez foi para a rua, e ficou 7 anos na rua. Cocaína, crack, todo tipo de droga, dormindo nas calçadas, nas marquises, se automutilando, se autodestruindo com as drogas. Na maioria das vezes dormia debaixo da marquise da Primeira Igreja Batista de São Paulo. A família o procurou por todos os lados, em delegacias, em prisões, em hospícios, em MLs, em cemitérios. Ninguém dava notícia, mas a filha dele nunca desistiu dele. Depois de 7 anos, um dia ele está indo em cima de uma ponte de madrugada. Uma senhora da Assembleia de Deus retornava de uma vigília de oração e o encontra em cima da ponte e disse: ou você entrega a sua vida a Jesus, ou você vai morrer. Atravessou a ponte e deu para uma praça, e a filha dele naquela madrugada ainda o procurava, depois de 7 anos sem notícias. Pastor Haile Mafra é esse homem. A filha olha ao longe, torna a olhar, reconhece: é o papai. Saiu do carro, correu, abraçou, beijou aquele maltrapilho, mal cheiroso, botou dentro do carro. Foram mais 7 anos de tratamentos em clínicas. Haile Mafra hoje é pastor da igreja onde ele dormiu debaixo da marquise. Deus restituiu a sua família, Deus restituiu os seus bens, Deus restituiu sua vida, Deus restituiu sua dignidade, e hoje ele é um pregador do Evangelho de Jesus Cristo. Na quarta vigília da noite, quando ninguém mais podia esperar um milagre, Deus fez o milagre. Mas ele nos disse que um filho, o filho dele, não quis recebê-lo. O filho dele dizia: se o senhor chegar, eu saio. E ele orando e chorando pelo filho. Anos, até o dia que o filho fez aniversário e chamou o pai. E o pai pensou que o filho fosse expô-lo ao ridículo diante dos colegas, e ele foi. Quando ele chegou na festa do filho, o filho correu, lhe deu um abraço, com muito choro, com muita dor, e disse: meu pai, a falta que o senhor me fez é maior do que a dor que o senhor me provocou. Eu amo o Senhor, e a partir de hoje o senhor conta comigo. O Senhor salvou completamente na quarta vigília da noite. Agora veja você que nas tempestades da vida
Jesus vem ao nosso encontro e coloca debaixo dos seus pés aquilo que nos ameaça. Isso é incrível, porque o texto diz que Jesus veio ao encontro deles depois das 3 horas da madrugada, andando sobre as águas. Jamais alguém tinha feito isso antes. Por que Jesus não veio de modo convencional? Pegou um barco. Por que ele fez isso? Para ensinar-nos uma grande lição. Há problemas que são maiores do que nós. Há problemas que nós não podemos resolver, não sabemos resolver, não temos poder para resolver. Mas aquilo que é maior do que nós, aquilo que conspira contra nós, aquilo que intimida nós, está literalmente debaixo dos pés do Senhor Jesus Cristo. Ele coloca debaixo dos seus pés aquilo que está ameaçando você, aquilo que põe a sua vida em risco, aquilo que está tentando destruir sua vida. Jesus vem colocando debaixo dos seus pés os seus problemas. Mas ainda, a Bíblia diz que o Senhor faz o seu caminho na tormenta. Às vezes a tempestade é a própria estrada que Jesus usa para ter acesso ao seu coração. Há momentos que você precisa perceber que a tempestade chegou, para que você reconheça que você carece totalmente da graça e da misericórdia de Deus. Eu não sei qual é o seu problema, eu não sei o que a sua família enfrenta, mas entenda uma coisa: aquilo que você não pode fazer, Jesus pode fazer. Aquilo que é maior do que você está debaixo dos pés de Jesus. E hoje, nesta noite, Ele está vindo ao encontro da sua família. Agora notem ainda, nas tempestades da vida, quando Jesus vem, Ele vem para esclarecer a nossa mente confusa. Porque notem comigo, está de noite, está de madrugada, a hora da noite mais escura. Talvez uma tempestade mesmo. E naquela escuridão eu imagino um relâmpago luzidio rasgando os céus com um facho de luz. E eles olham, e alguém caminhando sobre o mar. E eles gritaram apavorados: é um fantasma! Aquilo que era o socorro agravou ainda mais o problema deles. Ficaram com mais medo ainda. Mas quando eles gritam é um fantasma, eu tenho que entender o contexto. Eu estou falando da Galileia, eu estou falando da região norte de Israel. E a região norte de Israel era uma região altamente povoada por povos gentílicos. Era chamada até de Galileia dos gentios, com muitas crendices. Exemplo, lá em Mateus 16, logo em seguida esse texto, Jesus está lá no extremo norte de Israel, lá nas fraldas do Monte Hermon, lá em Banes, onde nasce o Rio Jordão, lá em Cesareia de Filipe, quando ele faz uma enquete com seus discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam: Senhor, uns dizem que tu és João Batista, outros dizem que tu és Elias, outros dizem que tu és Jeremias, outros dizem que tu és alguns dos profetas. Uai, mas como assim? Dessas pessoas, o Elias tinha sido arrebatado ao céu, o João Batista tinha sido degolado, o Jeremias estava morto, os outros profetas também. O que está acontecendo? A crendice popular do povo da Galileia era mística, porque já tinha naquela época o que se chamava de metempsicose, ou transmigração das almas, o que se é conhecido hoje como reencarnação. Então os discípulos, que também eram galileus, ainda tinha resquício dessas crendices na mente deles.
como há crendices ainda hoje em tantas famílias. E quando Jesus vem para socorrê-los, e vem para trazer a solução para o problema deles, eles olham e acham que mais um problema está surgindo. É um fantasma. Tomados de medo, gritaram. Então quer dizer para você que Jesus está vindo hoje também para corrigir as nossas confusões mentais, as nossas crendices desvestidas da verdade, desprovidas da palavra de Deus. Me permita dizer isso: Jesus vem primeiramente para acalmar o nosso coração. Eu confesso para vocês que de domingo para cá eu fiquei tão angustiado. Nós estávamos conversando agora há pouco. Avô é manteiga derretida. E quando você vê um filho chorando, parece que a dor, ela potencializa no seu coração. E é preciso você dizer para você mesmo: calma, Jesus está no controle, calma, eu estou cuidando disso. E aí Jesus vem para os discípulos e diz assim: tende bom ânimo, sou eu, não tenham medo. Sabe o que me impressiona aqui, pastor Edmar? É que Jesus muda de metodologia. Na primeira tempestade, onde Jesus estava dentro do barco, primeiro ele acalmou a tempestade, para depois acalmar os discípulos. Aqui, primeiro Jesus acalma os discípulos, para depois acalmar a tempestade. E por que ele faz isso? Porque tem hora que Jesus sabe que a maior tempestade que nós enfrentamos não é a que está dentro de nós, é a que está fora de nós. Tem hora que a maior tempestade que nós enfrentamos não é a que está fora de nós, é a que está dentro de nós. Tem hora que o nosso problema é a circunstância, tem hora que o nosso problema é o sentimento. E Jesus está aqui nesta noite para acalmar tanta tempestade de fora como a tempestade de dentro, tanta circunstância quanto o seu sentimento. Jesus está aqui nesta noite dizendo para você: tem bom ânimo, tem bom ânimo, acalma o seu coração, sossega a sua alma, descanse, eu estou no controle. Você perdeu o controle, a medicina perdeu o controle, a medicina diz: não tem mais jeito, ou vai ser muito difícil. E Jesus está dizendo: pois eu estou no controle. As limitações humanas não põem uma limitação no poder de Jesus, Ele pode tudo. Tem de bom ânimo. Agora veja que o único antídoto para o problema do medo é a presença de Jesus. Tem de bom ânimo, sou eu, não tenham medo. O único antídoto, meus irmãos, para o medo é a consciência de que Jesus está presente. Não é a sua força, não é a sua inteligência, não é o seu dinheiro, não é a sua influência, não é a sua tradição familiar. Se Jesus está presente, você pode acalmar o coração. É Ele quem tira o medo. Mas ainda, Jesus vem ao nosso encontro, não só para acalmar o nosso coração, Ele vem também ao nosso encontro para levantar aquele que está caído. Às vezes a gente critica o Pedro, mas convenhamos, o único naquele barco que teve a ousadia de dizer para Jesus: se és tu, Senhor, manda-me ir ter contigo por sobre as águas. E Jesus diz: vem, Pedro, pode vir. E eu imagino a cena, o Pedro pulando o barco, andando firme, pisando em terra firme.
Que coisa extraordinária! Porém, diz a Bíblia, reparando, porém, na força do vento, teve medo. Tem hora que o medo toma conta da gente, mesmo quando nós estamos andando dentro da promessa de Jesus. Pode vir, filho, vem, pode vir. E Pedro olhando para Jesus e caminhando, olhando para Jesus e caminhando. De repente, o vento é forte, as ondas encrespam, o corpo balança, e ele tira os olhos de Jesus para reparar na força do vento. Tem hora que você diz: esse problema não vai ter jeito, chegou o fim da linha, chegou o fundo do poço, não tem mais jeito, não tem mais saída. E quando você tira os olhos de Jesus, você também naufraga, você também afunda. Eu quero encorajar você nesta noite, em nome de Jesus: não tire os olhos de Jesus. O vento é contrário, a tempestade é grande, você não tem forças para enfrentar essa tempestade na força do braço, mas continue caminhando e olhando para Jesus. O que me admira em Pedro é que quando ele começa a afundar, ele não tenta resolver o problema sozinho, ele não tenta dar um de valentão, de autossuficiente. Ele grita de imediato: Senhor, socorre-me. E Jesus não esperou até a quarta vigília do outro dia para socorrer, não. Tem hora que o socorro tem que ser imediato. Jesus estendeu a mão para ele, o levantou, olhou bem para ele, deu aquele tapinha de luva bem doce. Homem de pequena fé, por que duvidaste? Por que num dado momento da sua vida você achou que Jesus não tinha condições de resolver o seu problema? Mas ainda, Jesus vem ao nosso encontro, não só para acalmar o nosso coração, mas Ele vem ao nosso encontro para acalmar a tempestade que nos assola. Porque notem comigo o texto. Está escrito que, versículo 32, subindo ambos para o barco, cessou o vento. Ele acalma o coração, ele acalma a tempestade, ele acalma o sentimento, ele acalma a circunstância, ele acalma você, e ele resolve o seu problema. Eu não sei que tipo de problema você está vivendo. Uma tempestade na vida, uma tempestade no casamento, uma tempestade na vida financeira, uma tempestade na saúde, uma tempestade nos relacionamentos. Mas hoje Jesus vai subir o barco da sua vida, e a tempestade vai passar, e a tempestade vai passar, e o mar vai se acalmar, e o vento vai se aquietar, e a bonança de Deus vai entrar na sua história. Mas finalmente, Jesus vem ao nosso encontro para nos levar ao porto seguro. Esse texto não diz isso, mas o texto paralelo de João 6 nos aponta exatamente essa verdade, que eles chegaram no porto. E hoje nós temos um outro porto para chegar. Não é aqui na terra, é o porto divinal. E a Bíblia diz, lá no Salmo 84, que nós vamos indo de força em força, e cada um de nós chegará diante de Deus em Sião. A Bíblia diz, no Salmo 73,
que o seu Senhor, o meu Senhor, o nosso Senhor, é aquele que nos toma pela sua mão direita, nos guia com o seu conselho eterno e nos recebe na glória. A Bíblia diz, lá em Apocalipse 9, que aqueles gafanhotos, que são demônios, que são escorpiões, cabeça de cavalo, rosto de homem, cabelo de mulher, dente de leão, couraça de ferro, que sai para atormentar os homens, não podem afligir aqueles que têm o selo de Deus. Você foi selado com o Espírito Santo da promessa. Você está debaixo da proteção do Senhor. A Bíblia diz, Apocalipse capítulo 13, que o anticristo vai ser adorado por todos os povos, todas as tribos, todas as nações, exceto aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Isso significa que o Senhor Jesus não vai perder nem sequer um dos seus cordeirinhos, uma sequer das suas ovelhas. Você e eu, que cremos em Jesus, que fomos selados com o Espírito Santo da promessa, que fomos batizados no corpo de Cristo pelo Espírito Santo, que temos o nosso nome no livro da vida, nós chegaremos salvos, seguros no porto desejado. Louvado seja o seu nome. Eu concluo com o verso 33, fazendo uma pergunta. Se Deus nos ama, se Jesus nos ama, e Ele nos ama, por que que Ele permite tempestade na nossa vida? Por que que uma mamãe que está grávida, uma gravidez tranquila, tem que dar à luz a um bebê de 6 meses? Por que que um crente fiel fica em cima de uma cama, entubado num CTI? E esse texto nos responde 2 coisas. Primeiro, nós aprendemos muito mais nos dias de tempestade do que nos dias de bonança. As maiores lições da vida nós não as aprendemos em dias de festa, é no dia da tempestade. É por isso que o texto diz que eles o adoraram. O sofrimento amolece a nossa nuca, tira de nós o que a Bíblia chama de dura cerviz, nos amolece, nos humilha, nos quebranta. Segundo, por que Deus permite sofrimento? É para que nós tenhamos um nível mais alto ou mais profundo de experiência com Ele. Porque aqueles discípulos já sabiam quem era Jesus. Tanto é fato que o próprio Pedro, se és tu, Senhor, manda-me ele ter contigo. Mas eles adoram a Jesus e afirmam: verdadeiramente és o Filho de Deus. Verdadeiramente. Tem hora que Deus quer nos dar um plus, um avanço na nossa experiência com Ele. E não é numa sala de aula, aprendendo conceitos, ainda que os mais lindos.
é nos levando para o miolo da tempestade. É aqui, meu filho, que eu quero te ensinar. É aqui que eu quero te mostrar que eu sou Deus, que eu sou maior que os seus problemas, que a tempestade que assola você está debaixo dos meus pés, que quando você achou que não tinha mais saída, na quarta vigília da noite, eu cheguei para socorrer você, e eu estou aqui, e eu vou levar você para o porto seguro, e você vai reconhecer que eu sou Deus, e você vai se prostrar e me adorar. Eu quero orar com vocês nesta noite. Deixa eu fazer uma pergunta: tem alguém aqui enfrentando tempestade ou só eu que estou? Tem alguém aqui precisando de oração ou só eu que estou precisando? Eu gostaria que nós orássemos então. Eu sei que nós não temos espaço aqui, não vou convidar você para vir à frente não. Mas se você tem algo pontual que precisa da intervenção de Jesus na sua vida, no seu casamento, nos seus filhos, na sua casa, na sua família, onde você está, fique em pé, por favor. Eu quero orar com você. Ó Deus bendito, Deus de toda graça, Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Deus da nossa salvação, ó amado Filho de Deus, nosso Redentor, ó Espírito Santo, Deus bendito que habita em nós, nós te adoramos nesta noite. E reconhecemos, Jesus, que Tu és Deus, Deus que nos ama, Deus que nos ensina, Deus que nos molda, Deus que nos aperfeiçoa, Deus que nos educa, Deus que abre os olhos da nossa alma, Deus que nos socorre, Deus que nos põe de pé, Deus que nos carrega no colo, Deus que nos leva ao porto seguro. Aqui está a tua igreja, aqui está o teu povo, aqui estão famílias queridas, aqui estão aqueles por quem Cristo verteu o seu sangue e comprou com preço de sangue. Aqui está um povo que precisa do teu socorro. Tu conheces cada vida aqui. Tu sabes a luta que cada um está passando, a dor que cada um está sentindo, os medos, as angústias. Ah, Senhor, socorre-nos nesta noite. Visita cada coração. Eu estou plenamente convicto, Senhor, de que o que eu posso fazer é apenas falar aos ouvidos. Só o Teu Espírito tem poder de falar aos corações. Então, Deus, aplica a Tua palavra a cada coração. Que ao sairmos deste santuário, rumo à nossa casa, ah, Senhor, que o Espírito Santo complete aquilo que nós não podemos fazer. Manifesta a Tua graça, restaura, cura, traz ânimo novo, traz esperança, renova a fé, alegra o coração. Faz um milagre, Senhor, da cura física, emocional, espiritual. Restaura casamentos, reconcilia marido e esposa, reconcilia pais e filhos. Manifesta a Tua glória, ó meu Deus, nesta noite, nesta casa, e Te daremos a honra, o louvor para sempre. Tu és o nosso Deus, o nosso refúgio, a nossa esperança, e nós Te adoramos em nome de Jesus.